Comentário 7. O seu comentário da lição da escola sabatina. Olá, bem-vindos a mais uma conversa nossa aqui. Olá! Hoje a gente vai, mergulhar um pouquinho em alguns textos que falam da história de Sodoma e Gomorra. Temos aqui umas fontes que citam várias passagens, 2 Pedro, Judas, Ezequiel, até Romanos e Apocalipse aparecem. Isso mesmo. A ideia é explorar por que essas cidades se tornaram exemplos tão fortes de destruição, segundo essas interpretações, claro, e o que isso pode dizer para a gente hoje. Basicamente, entender as lições, os alertas que essas fontes tiram desses relatos bíblicos, sabe? Ok, vamos lá. Exato. As fontes que a gente está olhando conectam a destruição de Sodoma e Gomorra a advertências sobre os últimos dias, como está lá em 2 Pedro, por exemplo. Vamos analisar as razões apontadas para essa destruição e como elas são aplicadas de forma mais ampla, né? Certo. O ponto de partida é esse. Sodoma e Gomorra como um alerta bem direto. As fontes mencionam 2 Pedro 2 e Judas 5-8. Usam esse exemplo para falar das consequências de certos comportamentos. Aham. Mas aí entra Ezequiel 16 e a coisa ganha uma camada interessante, né? Quais seriam as condições morais que levaram à destruição e que paralelos as fontes traçam com hoje? Então, um ponto que as fontes destacam bastante é o engano do pecado, sabe? E como ele está ligado à autojustificação. Tem uma passagem de Apocalipse 20 que é usada para ilustrar isso. Como as pessoas podem, assim, esconder as próprias falhas, mas são rápidas em apontar o dedo para os outros. E Ezequiel 16, ali pelos versos 46 a 50, detalha os pecados que são atribuídos a Sodoma. Orgulho, muita comida, sabe, fartura de pão, ócio demais e não ajudar quem precisa. É isso que fundamenta a ideia da cegueira moral que as fontes apontam. E a comparação com Israel que Ezequiel faz é chocante. Ezequiel 16 descreve Israel se prostituindo, cometendo adultério espiritual. Uma imagem forte. Muito forte. E o verso 47 diz que Deus ficou surpreso por Israel ter se tornado mais perverso que Sodoma. Isso é pesado, o que torna essa comparação tão impactante nessas leituras. Pois é, o impacto vem muito do contexto, né? Israel tinha uma aliança com Deus, tinha recebido a lei, os profetas. Então, para essas fontes, a queda de Israel em pecados que são vistos como piores que os de Sodoma, que já eram símbolo da depravação, seria uma traição assim muito mais profunda, inesperada. Entendi. Isso serve para mostrar a gravidade da complacência, da infidelidade, mesmo entre quem se considera povo de Deus, sabe? Faz todo sentido. E como que a análise conecta isso com o Novo Testamento? Com Romanos 1, especificamente? Porque Paulo lista ali um monte de pecados. Parece um foco um pouco diferente de Ezequiel. Sim, a conexão que as fontes fazem é bem interessante. Romanos 1, ali do 18 ao 32, descreve uma lista grande de falhas humanas, né? Coisas que, na época, eram muito associadas aos não-judeus, aos gentios. Certo. Só que a interpretação apresentada aqui é que Paulo, ao listar esses pecados, meio que sem querer, cria um espelho. Embora talvez a intenção inicial fosse contrastar a moralidade judaica com a dos outros, a lista acaba expondo que essas mesmas coisas poderiam estar presentes, talvez de forma mais sutil, ou hipócrita, dentro da própria comunidade dele. Não é só sobre os outros. Nossa, isso me lembrou na hora aquela estratégia do profeta Natã com o rei Davi, lá em 2 Samuel 12, que ele conta a história do homem rico que rouba a ovelhinha do pobre. E Davi fica indignado, sem sacar que a história era sobre ele mesmo. As fontes usam essa analogia. Usam exatamente essa analogia. É trazida à tona. Natã faz Davi se condenar sem perceber, né? E a aplicação que as fontes fazem é que as escrituras, incluindo essas descrições de pecados horríveis em Sodoma, ou nas visões de Apocalipse, tipo capítulos 13 ou 17, elas não servem só para condenar o mundo lá fora. Entendi. Elas funcionam como um teste, um espelho para nós mesmos, para a comunidade religiosa. Entendi. A ideia é que ver a falha no outro pode ser um jeito de não olhar para si mesmo, né?
Então, qual seria, assim, a grande mensagem que sai dessa leitura combinada das fontes? Olha, parece que o recado principal que essas fontes extraem é um chamado bem forte à introspecção. Um alerta sério contra a armadilha da autojustificação, sabe? Uhum. Condenar os pecados dos outros ou se sentir seguro só por pertencer a um grupo X ou Y. Isso não garante nada contra a queda moral. A história de Sodoma, quando relida por Ezequiel e conectada com Romanos, vira um aviso universal contra a hipocrisia. Então, a análise nos deixa com uma reflexão importante, né? Uhum. Se a gente junta tudo isso, a história funciona como um espelho, como você disse. Sim. E isso levanta uma questão que vale a pena a gente pensar, né? Considerando essa nossa tendência humana para se justificar que as fontes destacam tanto, como é que a gente pode desenvolver uma percepção honesta das nossas próprias falhas, sem ficar paralisado pela culpa ou cair no desânimo total? Fica aí a reflexão.